Pessoal, sejam bem-vindos então ao nosso segundo vídeo sobre dimensionamento de válvulas de controle. Neste vídeo, nós vamos ver a equação básica que foi desenvolvida para descrever o comportamento de válvulas de controle. Então, essa é a equação principal que rege o comportamento de válvulas de controle. Esses vídeos estão sendo desenvolvidos pelo professor Jorge Otávio Trierweiler, que sou eu, e pelo professor Marcelo Farenzena. Até 1942, dimensionar válvulas de controle era uma arte, mas algo que não existia um padrão. Você tinha que escolher uma válvula de controle e pedir, eu quero uma das grandes, quero uma das pequenas. Não existia uma métrica para o dimensionamento de válvulas de controle. Daí, em 1942, a empresa Mason-Neyland, que era uma empresa que já trabalhava com válvulas de controle para a indústria de petróleo, e a indústria de petróleo, na época, se concentrava no estado da Pensilvânia, nos Estados Unidos, criou um padrão de dimensionamento de válvulas de controle. Esse padrão, hoje, é usado internacionalmente, que é o coeficiente de vazão. Então, a dimensão de uma válvula de controle é o coeficiente de vazão, CV. O CV da válvula é o que dá a capacidade da válvula, que dá o dimensionamento da válvula. E o que acontece é que é um padrão internacional, mas ele é determinado experimentalmente. E como o fluido mais comum que se utiliza para fazer essa determinação é justamente a água, a definição do coeficiente de vazão é a seguinte: é a vazão de água a 60 graus Fahrenheit, medida em galões por minuto, que passam quando a válvula está sujeita a 1 psi. Então, note que o CV ele tem unidades de galões por minuto por raiz quadrada de psi. Essa expressão aqui que está aqui representada aqui é a equação básica da válvula, que relaciona a vazão, medida em galões por minuto, com a raiz quadrada de diferença de pressão medida em psi. Então, nós temos aqui a válvula, representada esquematicamente. A diferença de pressão P1 menos P2 é responsável pelo escoamento. Essa expressão aqui, como nós vamos ver logo em seguida, ela é válida quando os diâmetros D1 e D2 são iguais. E essa expressão tem a origem, se nós colocarmos em evidência o coeficiente de vazão CV, nós vamos chegar então à representação das unidades, que é a unidade de medição em galões por minuto por raiz quadrada de psi. Esse GF é a relação entre a massa específica do fluido em questão que vai se trabalhar com a massa específica da água na temperatura de 60 graus Fahrenheit, que é 15 graus centígrados aproximadamente. E por que essa temperatura é de 60 graus Fahrenheit? Por que essas unidades são as unidades do sistema inglês de unidades? Porque a Mason-Neyland é uma empresa que propôs essas unidades justamente no estado onde ela tinha suas unidades, que é justamente nos Estados Unidos, na Pensilvânia, onde a temperatura média da água era 15 graus centígrados. Se fosse feito esse desenvolvimento no Brasil, provavelmente nós estaríamos usando como referência a temperatura de 25 graus, certo? Então, quando a gente fala vamos dimensionar uma válvula de controle, é equivalente a nós calcularmos o CV dessa válvula. Então, o CV da válvula é o dimensionamento da válvula e nós também, além de determinar o CV da válvula, nós temos que determinar e escolher o tipo de obturador, que é esse F de X que nós vamos também falar aqui nessa apresentação. Esse F de X é o que relaciona a abertura da válvula, X é a abertura da válvula, e o F de X é a
quanto essa abertura da válvula representa em alteração de CV. Então, operacionalmente, fechar a válvula representa alterar esse valor de f de x. A válvula totalmente aberta, esse f de x é igual a 1. A válvula totalmente fechada, esse f de x é igual a 0. A posição da haste, que é o x, é justamente também numa faixa entre 0 e 1, mas a relação não precisa ser uma relação linear entre a posição da haste com a verdadeira abertura da válvula. Nós vamos ver que normalmente se usa o obturador de igual percentagem para fazer essa compensação, mas isso ainda nós vamos ver neste vídeo, certo? Então agora nós vamos partir para a dedução dessa expressão. Então vamos lá, para deduzir a expressão básica da válvula, nós vamos usar a equação de Bernoulli para fluidos incompressíveis com perda de carga. Além dessa expressão, nós vamos usar a equação de balanço de massa. Como é um fluido incompressível, a massa que entra é igual à massa que sai, então, na realidade, a vazão que entra vai ser igual à vazão que sai, e, portanto, automaticamente nós vamos ter a vazão de entrada e a vazão de saída iguais. Então, nós vamos nos concentrar na dedução da expressão na equação de Bernoulli com perda de carga, certo? A equação de Bernoulli com perda de carga é dada por essa expressão que está ilustrada aqui. Então, nós temos a parte de variação de energia devido à alteração de altura de cota, a relação de ΔP com ρ, que é a alteração do trabalho de colocar o fluido no sistema e tirar do sistema, a variação de energia cinética, o termo cinético, e aqui é igual a Fp, e esse Fp normalmente é descrito por essa equação, Kf v ao quadrado sobre 2. Isso aqui é uma equação constitutiva. Então, essa parte da expressão é uma expressão empírica, enquanto que essa outra parte aqui é balanço de energia por unidade de massa. Essencialmente, a equação de Bernoulli é uma equação de balanço de energia por unidade de massa. Então, vamos simplificar essa equação. Primeira coisa, nós vamos, sabendo que o diâmetro de entrada e o diâmetro de saída são iguais, nós vamos ter a mesma velocidade e a vazão é igual. Logo, a velocidade na entrada, V1, e a velocidade na saída, V2, vão ser iguais. Isso faz com que esse termo de variação de energia cinética seja igual a zero. Outro termo que também é igual a zero é o de energia potencial, uma vez que a diferença, mesmo que a válvula seja instalada virada, digamos assim, não na horizontal, mas na vertical, a diferença de cota é pífia. Logo, essa variação também é inexistente. Então, essencialmente, nós vamos usar essa expressão e nós vamos ficar com esse termo aqui e esse termo aqui, certo? Sendo que esse termo relativo ao KF, isso aqui é uma equação constitutiva, ela é determinada empiricamente. Ela poderia ser determinada com fluido dinâmica computacional, com CFD, Computational Fluid Dynamics. Mas ela normalmente é determinada empiricamente, através de experimentos. E é o que a gente chama de equação constitutiva, certo? Então a equação final, relativa a essa simplificação, é dada pela diferença de pressão divididos por ρ igual a essa equação constitutiva. Agora vamos ver esse KF. O que é esse KF? Nós já trabalhamos com isso ao longo do nosso curso de graduação, essencialmente quando nós trabalhamos com perda de carga em tubulação. Quando nós trabalhamos com perda de carga em tubulação, nós trabalhamos com o gráfico de Moody. E no gráfico de Moody, o que nós temos? Nós temos a região aqui, o número de Reynolds,
número de Reynolds, e o KF é justamente o coeficiente que nós determinamos aqui, ó. Então, esse valor aqui é o KF, esse KF. E aí nós temos a relação com o escoamento laminar. O escoamento laminar, nós temos uma dependência do KF com 64 sobre Reynolds. E nós temos a parte do escoamento turbulento, totalmente turbulento, esse KF é uma constante. É uma constante. Nós vemos que é uma constante que depende da rugosidade da tubulação. Então, a rugosidade da tubulação vai fazer com que o valor constante seja diferente, mas o mais importante é que, quando o escoamento é totalmente turbulento, nós temos esse KF igual a uma constante. Essencialmente é o mesmo que acontece na válvula. Então, quando o escoamento é laminar, a relação do KF é 64 sobre Reynolds. Se nós substituirmos o Reynolds, ele é ρ, velocidade vezes diâmetro, divididos por viscosidade, ou seja, o KF no escoamento laminar ele é proporcional ao inverso da velocidade. Já o KF no escoamento totalmente turbulento é uma constante. É uma constante. Então, nós temos essas duas relações, os dois extremos de comportamento, totalmente turbulento e totalmente laminar. Bom, agora nós vamos substituir isso na nossa expressão. Nós vamos desenvolver a expressão por escoamento totalmente turbulento, porque o escoamento totalmente turbulento é o escoamento que é predominante na indústria. Como esse é o escoamento mais corriqueiro industrialmente, por que ele é o mais corriqueiro industrialmente? Porque ele vai precisar de diâmetros operacionais, diâmetros de tubulação muito menores do que o escoamento que você teria, ou os diâmetros que você teria que ter para a mesma vazão sendo transportada de forma laminar. Então, essencialmente, os projetos que são feitos na hora de escolher tubulações, na hora de dimensionar tubulações, são projetos que usam o escoamento totalmente turbulento. Pelo fato de usar o escoamento totalmente turbulento, nós vamos escolher a expressão relativa ao escoamento totalmente turbulento, que é a expressão relativa a um KF constante. Se nós tivermos o KF constante, a simples isolamento do V, então nós vamos pegar o V e vamos colocar o V em evidência nessa expressão aqui de cima. Aí nós chegamos à expressão aqui de baixo. Então, essa expressão aqui de baixo é a base da expressão que descreve o comportamento de válvulas de controle. Se agora, para obter a vazão, basta que nós multipliquemos pela área, nos dois lados da equação, e aí, além disso, nós vamos pegar e vamos multiplicar e dividir esse aqui por ρ da água. Então, nós vamos dividir esse ρ por ρ da água a 60 graus Fahrenheit ou a 15 graus centígrados. E para não mudar a expressão, nós temos que multiplicar então por ρ da água aqui. Então, essencialmente, essa expressão que está aqui, que nós obtivemos, ela é transformada levemente, sem alteração de equivalência. Simplesmente multiplicamos ambos os lados por A e multiplicando e dividindo por ρ. E aí nós chegamos à definição nessa parte. Então, resumindo, no escoamento totalmente laminar, a vazão é proporcional ao ΔP. O ΔP que é responsável pela vazão. No escoamento totalmente turbulento, a vazão é proporcional à raiz quadrada de ΔP. Isso foi o que nós deduzimos. Nós podemos escrever as expressões dessa forma, as expressões que transformam essas proporcionalidade em identidade. Para isso, nós temos que inserir uma constante. Essa constante aqui é o que nós chamamos de CV. Escrevendo essas duas expressões numa forma mais genérica, F é igual a A vezes 2 ρ na W, ou ρ W sobre KF. Isso aqui vai ser o CV. O CV vai ser isso aqui. E a força motriz do escoamento
é dado por essa parcela que está aqui, essa segunda parcela. E está na N, porque quando N é igual a 0,5, nós temos escoamento totalmente turbulento. E quando N é igual a 1, nós temos escoamento laminar. Sendo que o GF é a relação entre o ρ do fluido em questão em relação ao ρ da água a 15 graus centígrados. Então, essa é a expressão, e o CV representa esse termo aqui, onde A é uma constante, 2 é uma constante, ρ da água nessa temperatura de 15 graus é uma constante, o KF é uma propriedade da válvula em si, mas também é uma constante, e aí nós temos então a relação que nos dá o CV, e esse CV acaba sendo então determinado experimentalmente em bancada, e ele é determinado usando um escoamento totalmente turbulento, que nos leva à expressão usada para descrever a válvula de controle que nós deduzimos nesta apresentação. Notem que existe uma analogia entre eletricidade e escoamento de fluidos. A analogia é a seguinte: na eletricidade, quem é responsável pelo fluxo de elétrons, que é a corrente, é justamente a diferença de tensão. Então, eu tenho uma tensão na entrada e uma tensão na saída, e essa diferença de tensão, o A maior que o B, faz com que os elétrons fluam em direção ao B. Essa diferença de tensão, então, é que é responsável pela corrente. No escoamento, quem é responsável pelo escoamento em si é a diferença de pressão. A pressão maior, PA, é responsável por fazer com que o fluido desloque-se do ponto A para o ponto B. Então, a diferença de pressão é que é a força motriz no escoamento, enquanto que em eletricidade, quem é a força motriz é a diferença de tensão. A corrente é a consequência da diferença de tensão, e no caso do escoamento, a vazão é a consequência da diferença de pressão. No caso de eletricidade, nós temos uma resistência à passagem do elétron, essa resistência que vai estar relacionada ao CV da válvula, ou ao CV da tubulação, ou o CV em si. Então, nessa analogia, ΔU está para ΔP, I está para a vazão. A expressão, no caso da eletricidade, é a diferença de tensão é igual a RI. No caso de escoamento, a diferença de pressão é relacionada à vazão ao quadrado. Então, observem que aqui nós temos uma relação não linear, F ao quadrado, no escoamento turbulento. No escoamento laminar, seria proporcional a F, mas como normalmente o escoamento é turbulento, nós temos essa mudança em termos de comportamento, que é o valor ao quadrado, e essa é uma diferença. E GF sobre f de x CV ao quadrado, isso aqui vai fazer o papel do R. Então, o R está relacionado, de certo modo, a esse termo aqui, certo? Então, em linhas gerais, é isso aqui. O ΔU é o proporcional ao I, enquanto que o ΔP no escoamento é proporcional à vazão ao quadrado. O ΔU ele é equivalente ao ΔP, o R é equivalente a essa relação GF sobre F x CV ao quadrado, e o I é equivalente à vazão. Então, esses são os pontos, e essa é a analogia em si com eletricidade. A expressão de Bernoulli também serve para acompanharmos a evolução de pressão ao longo da válvula. Isso é importante, como nós vamos ver no nosso próximo conjunto de vídeos, em que a variação de pressão ela não é uma queda de pressão suave. Por que ela não é uma queda de pressão suave? Vamos ver aqui. Quando nós temos um escoamento, a região de menor diâmetro é justamente perto do obturador
justamente aqui na sede com o obturador. É essa região onde nós temos o menor diâmetro. Então, o que acontece em termos de escoamento? A pressão P1 é aqui, a pressão P2 é aqui. Esse aqui é o ΔP da válvula, em termos de projeto, é isso aqui. Mas, como o diâmetro nesse ponto é menor, o que acontece em termos de velocidade? Em termos de velocidade, a velocidade aqui, a montante, é o V1, ela é igual à velocidade a jusante, ou seja, depois da válvula, mas para passar nessa restrição aqui, a velocidade tem que ser aumentada. Então, a velocidade aumenta, ela é máxima na vena contracta, a vena contracta é o ponto de maior restrição à passagem do fluido, é justamente esse ponto aqui, o ponto da vena contracta. Nesse ponto, nós temos um máximo de velocidade. Pela equação de Bernoulli, o que nós temos? Quando eu aumento a velocidade, como existe essa identidade em termos de. Teria mais o KF aqui, mas é só para mostrar que se eu aumento a velocidade, cai a pressão. Então, nesse ponto de maior velocidade aqui, nós vamos ter uma pressão menor que a pressão final. E isso é fundamental. Depois, quando a velocidade diminui, volta ao patamar da entrada, a pressão volta a subir. E esse é um comportamento crucial na hora que nós vamos estudar um conceito extremamente importante, que é o conceito da cavitação. Então, essa pressão menor aqui, decorrente da, da, do aumento da velocidade, devido à restrição aqui na passagem do fluido ter um diâmetro menor, para manter a vazão, a única forma que você tem é aumentando a velocidade. Esse aumento de velocidade leva a uma diminuição de pressão, que é descrito e representado pela equação de Bernoulli em cada ponto, certo? Isso é importante, então, ter em mente. Resumindo, então, nós obtivemos a expressão básica para uma válvula de controle. Essa é a expressão que nós vamos usar ao longo do dimensionamento de válvulas de controle, onde vamos obter o dimensionamento, vai ser capturado, o tamanho da válvula vai ser capturado no parâmetro CV. O f de x está relacionado ao tipo de obturador, nós já vamos ver em seguida. Então, na hora de operar a válvula, nós mexemos no x, que por sua vez mexe no coeficiente de vazão através dessa multiplicação de f de x vezes CV. Essa é uma equação válida nessas condições aqui. Ó. Ela é, na dedução dessa expressão aqui, nós usamos a equação de Bernoulli para fluidos incompressíveis, então ela é válida somente para fluidos incompressíveis. Ela não tem variação de energia cinética e também, então, eu preciso então ter o diâmetro de entrada e o diâmetro de saída iguais. O diâmetro da válvula, que é o diâmetro da válvula, é o diâmetro aqui dessa abertura aqui dessa válvula, o diâmetro da válvula em si, a válvula em si tem um diâmetro também. Tem que ser igual a D1, D2. Isso não vem da equação de Bernoulli, mas isso a gente vai ficar claro para vocês mais adiante, porque também nós estamos considerando que o diâmetro aqui da válvula é igual ao diâmetro D1, D2. O diâmetro D1, D2 é decorrente da equação de Bernoulli. Quando o diâmetro da válvula for diferente do diâmetro D1 e D2, nós vamos ter que fazer uma correção também, certo? E ela também é na dedução dessa expressão, nós usamos uma equação constitutiva para fluidos newtonianos. Então, ela requer que o fluido seja newtoniano. Se você estiver trabalhando com uma pasta qualquer, com um fluido não newtoniano, essa equação não é válida. E também ela foi deduzida para o escoamento totalmente turbulento. Então, ela exige que esses 4 itens sejam satisfeitos para que essa expressão seja estritamente correta. No nosso quarto vídeo, nós vamos corrigir esses fatores aqui, certo? Então,
Até lá, nós vamos trabalhar com essa expressão e vamos entendê-la melhor. No final do nosso primeiro vídeo, nós vimos como uma válvula de controle trabalha em conjunto com bombas, certo? Vimos que temos uma parte estática, vimos que tem uma parte dinâmica e vimos a evolução da pressão ao longo do processo. Nós vamos ver agora essa mesma ideia que foi introduzida para vocês usando uma caixa d'água. Nós vamos exemplificar essa ideia tipicamente como ela ocorre na indústria de processos. Então, nós vamos usar um exemplo em que nós vamos ter vasos com diferentes pressões, passando por trocadores de calor e diferentes trechos de um processo industrial, para deixar mais claro essa evolução de pressão ao longo do processo em si. Para exemplificarmos essa situação típica industrial, nós vamos considerar que nós temos um vaso a uma pressão que tem que alimentar uma coluna de destilação a uma outra pressão. Então, essas diferenças de pressões entre esses dois vasos, ou esse vaso e essa coluna de destilação, ele é um ΔP estático. Além disso, como ΔP estáticos, nós temos as alturas, a altura desse vaso até a bomba e a altura da tubulação de alimentação que passou pelos trocadores de calor até a entrada. Então, esses são ΔPs estáticos também. Então, os ΔPs estáticos são a pressão do vaso e a pressão da coluna, assim como as cotas relativas à altura do vaso e à altura de alimentação da coluna. O delta dinâmico vai corresponder ao quê? A curva da bomba, que vai ter uma variação com a vazão, e as tubulações em si. A tubulação é um delta P dinâmico porque ele varia com a vazão. Os estáticos não variam com a vazão, mas os dinâmicos variam com a vazão. Então, a perda de carga na tubulação varia com a vazão. E os trocadores. Os trocadores, a válvula de controle, a válvula também de controle é um ΔP dinâmico. E os permutadores que existirem também são essencialmente um feixe de tubos. Esses feixes de tubos, na realidade, quando eu aumento a vazão, eles aumentam a perda de carga. Então, os ΔPs dinâmicos são válvulas, são trocadores de calor, são tubulações e bomba centrífuga. Então, todos esses componentes têm uma variação de ΔP com a vazão, não são constantes. Por isso que a gente chama de dinâmicos ou variáveis, poderíamos chamar de variáveis. São variáveis, são funções da vazão, certo? Então, essa é a ideia. Então, vamos agora analisar em duas situações, como nós já ilustramos no primeiro exemplo, numa vazão alta e numa vazão baixa. Aqui nós temos ilustrada a situação para uma vazão alta. Na vazão alta, nós vemos que as inclinações das tubulações, então aqui está os componentes que nós vimos, os diferentes, a bomba centrífuga, que é responsável pelo ΔP, e a partir daí só vai vendo quedas de ΔP normalmente, claro, depende da altura, pode ser um ΔP devido à diferença de cota, mas aqui nós estamos assumindo que a partir da bomba, claro, a partir da bomba, a bomba fornece um ΔP maior e a partir daí começa a haver uma queda de ΔPs, certo? E aqui tem os diferentes exemplos e as diferentes quedas. Numa vazão elevada, o ΔP da válvula vai ser o mínimo possível e os demais vão ser ΔPs maiores. E quando nós vamos para uma vazão menor, nós vamos pôr o ΔP principal na válvula de controle. Então aqui nós temos a situação em que a válvula tem uma maior ΔP e os demais componentes menor ΔP, então essa é a situação de baixa vazão, ou seja, é similar àquele exemplo que nós terminamos no primeiro vídeo, certo? Então essa é a ideia. Bom, agora nós vamos trabalhar com a escolha do tipo de obturador.
tipo de obturador é o que está vinculado com a escolha desse f de x aqui, que relaciona a posição da haste com a efetiva alteração de CV no escoamento. Se x, o x é a posição da haste, ele está entre 0 a 100% ou 0 a 1. Esse é o intervalo de operação. Já o f de x também vai estar entre 0 a 1, ou 100% de CV. Pode representar em percentagem ou fração de abertura efetiva ou fração de CV, certo? Mas, embora o ponto de início de x e o ponto de fim de x sejam iguais ao ponto de início de f de x e o ponto de fim de f de x, a curva que relaciona esses dois pontos não precisa ser uma reta, ou seja, não precisa ser linear. E é o que nós vamos ver, porque nós vamos fazer através de uma compensação não linear, esse f de x, nós vamos fazer uma compensação dessa não linearidade. Bom, se nós tivermos uma relação constante P1 menos P2, se P1 menos P2 for constantes, basta nós termos f de x linear para nós termos uma relação linear entre a posição da haste com a vazão. Então, porque nós normalmente queremos uma relação aproximadamente linear entre a posição da haste e a vazão. Nós queremos que essa relação seja aproximadamente linear por vários motivos. Um deles, que operacionalmente, se eu olhar uma válvula, ela estiver 50% da abertura, eu sei que ela vai estar 50% da capacidade dela de variação de vazão. Outro motivo, para evitar problemas de quantização, ou seja, de definições. Eu tenho uma certa incerteza, eu posso ter, se isso é uma relação muito não linear, uma pequena variaçãozinha de a posição da haste leva a uma grande variação de vazão. Isso é ruim. Então, ele dá uma baixa, uma alta sensibilidade em algumas regiões e uma baixa sensibilidade em outras regiões. Então, também, por esse motivo, é interessante ter uma relação aproximadamente linear entre a posição da haste, que é o que nós normalmente mexemos e atuamos, com a efetiva variação de vazão. Mas essa relação vai ser aproximadamente linear somente usando um obturador linear, ou seja, se eu usar esse f de x igual a x, que seria um obturador linear, ela só vai estabelecer essa relação linear se o ΔP for constante. Mas se o ΔP não for constante, eu vou ter que compensar essa perda de ΔP com a curva do f de x. E nós vimos que essa não constância de ΔP na válvula, ela é típica quando nós trabalhamos com bombas centrífugas e quando nós temos um elevado ΔP dinâmico. Se nós recordarmos a relação da curva que nós tivemos aqui, curva da bomba que cai, com o aumento de perda de carga, nós vemos claramente que à medida que nós aumentamos a vazão, o ΔP disponível para a válvula, ele vai caindo, à medida que eu aumento a vazão. Então, eu tenho que compensar essa relação não linear de queda de ΔP com um aumento de abertura em vazões mais altas e uma variação mais lenta de abertura em vazões mais baixas. E isso é feito pelo formato do obturador. E esse formato do obturador, então, vai fazer essa compensação dessa não linearidade, permitindo que essa queda de pressão que ocorre no sistema seja compensada por uma curva não linear
que relaciona a posição da válvula, que é o x, através dessa formulação não linear que é capturado no f de x. Então, isso nós vamos ver logo em seguida, no próximo slide, essas curvas que vão surgir para fazer essa compensação. Normalmente, no sistema como esse que está ilustrado aqui, bomba, elevada perda de carga em tubulação, o tipo de obturador utilizado, tipicamente nessas situações, é o obturador igual percentagem ou parabólico. São os dois utilizados, porque eles estabelecem essa curva de compensação não linear que compensa a perda de carga ou a disponibilidade de ΔP para a válvula decorrente dessa diminuição devido a esse comportamento da bomba centrífuga e da demanda de ΔP maior a vazões maiores devido à perda de carga na linha. Certo? Então, o que a gente utiliza para alterar essa formulação? E o tipo de obturador? O obturador é justamente essa pecinha aqui. Ela pode ter tipicamente 3 formatos principais. O abertura rápida, ou seja, o abertura rápida é um pequeno deslocamento de haste. O X é essa haste. Esse deslocamento dessa haste é o X. E o efetivo efeito em termos de escoamento é o quanto abre-se dessa passagem do fluido aqui. A abertura rápida, o obturador, que é essa rolinha aqui, ele praticamente é achatado. Então, eu abri um pouquinho na abertura rápida, ou seja, o X, uma pequena variação de X, ele praticamente deixa totalmente aberta a válvula. Ou seja, aberturas a partir de um determinado valor já não tem mais influência no escoamento. O obturador linear, que é esse outro aqui, ele tem uma relação, se o ΔP for constante, se o ΔP, a montante e a jusante na válvula, for constante, esse formato aqui de obturador, que é o linear, ele vai estabelecer uma relação linear entre a posição da válvula e o tamanho da abertura efetiva que vai levar ao escoamento, ou seja, daí nós vamos ter uma relação linear entre x e a vazão em si. E o igual percentagem, ele faz o quê? Ele demora mais para abrir no início. Vocês estão vendo aqui que à medida que eu vou abrindo a válvula, ele demora mais para abrir e no finalzinho ele abre mais rápido. E aí ele compensa essa variação de abertura necessária, porque em vazões maiores, o ΔP disponível para a válvula vai ser menor. Então eu tenho que abrir mais no final e abrir menos no início. E essa compensação não linear é feita pelo formato do obturador. Então, por isso que nós temos diferentes tipos de obturadores, sendo que esse aqui é o mais comum quando nós trabalhamos com bombas centrífugas e quando nós temos uma grande perda de carga dinâmica. Nós podemos implementar dessa forma, mudando o obturador, mas é mais interessante hoje em dia se trabalhar, em lugar de trabalhar com a alteração do obturador, é trabalhar com a gaiola. A gaiola é justamente, imagina que eu tenho um obturador desse tipo aqui, que está ilustrado nessa figura. Ele é um plug. Então, o obturador não muda, eu só mudo essa pecinha interna aqui, que é a chamada gaiola. Então, para mudar o padrão e o tipo de obturador, eu mudo a gaiola. E a gaiola é essa pecinha, então é só colocar essa pecinha aqui dentro, e ela que vai dar o formato similar a esse aqui. A gaiola tem uma vantagem que, se eu quiser trocar o obturador, é mais fácil. Ela também é melhor porque ela tem, em termos de escoamento, menos problemas. O único problema do gaiola é que ela não tem estanqueidade. A estanqueidade é maior, é nessa versão aqui. O gaiola, fechando a válvula 100%, ou seja, a abertura
igual a zero, nenhuma abertura, ou seja, totalmente estanqueada, ou seja, a haste totalmente fechada, ela não consegue dar estanqueidade adequada no sistema. Então, nessas situações, o gaiola não é recomendado. Mas, se não, é uma ótima alternativa. E normalmente a válvula de controle não é para dar estanqueidade, sim para variar a vazão em si. Então, normalmente, o gaiola é uma boa alternativa. E aqui está a representação equivalente ao abertura rápida, o linear e o igual percentagem para as formulações tipo gaiola. Certo? Então é isso aí. Então, nesta figura aqui, nós temos a abertura da válvula, que é a posição da haste, entre 0 a 100%, ou de 0 a 1, ou 0 a 100%. E aqui nós temos o percentual de CV, que é o f de x. Então, aqui é o f de x, que também vai de 0 a 100% ou de 0 a 1. Então, uma questão de escolha, se eu vou fazer de 0 a 1 ou 0 a 100, certo? Então, o f de x é o que está multiplicando o CV, então a gente pode ver como sendo uma percentagem do CV, uma fração do CV, e aqui é uma percentagem da abertura da válvula. Válvula totalmente fechada, válvula totalmente aberta. Se o obturador é linear, a relação entre f de x e x é uma linha reta, certo? Se o obturador é abertura rápida, eu abro um pouquinho, o grosso da capacidade da válvula ocorre já nas pequenas aberturas e a partir de um determinado valor praticamente não tem variação. Isso é uma abertura rápida. Mas normalmente, industrialmente, o que nos interessa é usar o linear ou o igual percentagem ou parabólico. Esses dois são mais ou menos equivalentes em termos operacionais. Eles demoram mais para abrir e depois abrem mais rapidamente, certo? O igual percentagem é oriundo dessa expressão aqui, que é uma variação relativa, ou seja, tem uma igual percentagem, eu tenho uma percentagem relativa. X, delta X, a proporção entre CV de variação em relação ao delta CV. Daí que vem o nome igual percentagem. Mas essencialmente isso aqui é uma parábola. São parábolas e as expressões para o parabólico dessa forma é x na n tem que estar entre 1,4 e 2,6. E a expressão que descreve o igual percentagem é dada por essa expressão aqui, que na próximo slide também apresenta outras expressões similares para descrever o parabólico modificado e o igual percentagem linear. Então essas são as expressões comumente empregadas para representar as expressões do f de x, certo? Que são usadas então para fazer essa compensação. Então agora apresentando para vocês logo em seguida um conjunto de tabelas. Esse conjunto de tabelas mostram regras que são usadas para a escolha do tipo de obturador. Então, quando a gente trabalha com malhas de nível, se o ΔP for constante, eu vou usar o linear. Se houver muita variação de ΔP, eu uso igual percentagem. A mesma coisa aqui para pressão, quando eu escolho malhas de pressão, quando eu escolho obturadores de igual percentagem, que tem exemplos de aplicações, mas essencialmente é aquela lógica. Quando a variação de pressão disponível para a válvula for significativa, decrescente, à medida que aumenta a vazão, eu tenho que usar o igual percentagem. Quando ela praticamente na faixa de operação for constante, eu vou usar o linear. Então, essa é a ideia que é capturada nessas tabelas. A mesma coisa para vazão, a ideia é essencialmente a mesma. Sempre que eu tiver um ΔP constante, eu vou usar o linear, e quando eu tiver uma queda significativa de ΔP à medida que aumenta a vazão, eu vou usar igual percentagem. Essas tabelas refletem essa lógica.
Também essas tabelas apresentam quando nós vamos escolher atuadores pneumáticos em relação a motor. Então aqui também tem vantagens e desvantagens dos atuadores pneumáticos e assim por diante, só para complementar. E com isso, então, nós estamos acabando o segundo vídeo da nossa série de 4 vídeos relativos a válvulas de controle. Então essas tabelinhas servem para vocês poderem se nortearem em relação à escolha de atuadores e assim por diante. E com isso eu me despeço e desejo a vocês ótimos estudos e até o nosso próximo vídeo.